Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira trazendo muita informação relevante, muita prestação de serviços, abordando assuntos nas áreas do direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. Tudo isso aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. E hoje vamos falar sobre direito previdenciário, um segmento, um tema que nós abordamos aqui todo ano, que recebemos muitas perguntas, e hoje vai ser um programa temático. Vamos falar sobre o benefício assistencial. E quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, Dr. Luiz Gustavo. Seja muito bem-vindo. Olá, João. Olá aos nossos telespectadores. Sempre uma alegria estar aqui no Consumidor em Pauta para tratar de direito previdenciário, que é a minha área de atuação e que é um tema que tem um lugar especial no meu coração, uma vez que já me dedico a ele, ao direito previdenciário, há mais de 20 anos. Bastante tempo, hein? Muito tempo. Começou cedo. Eu advogo na área do direito previdenciário desde 2003, 2002, 2003. Já era formado, trabalhava em outras áreas, mas aí o direito previdenciário me fisgou e depois de ter feito a primeira ação judicial tratando de direito previdenciário, e uma ação que eu não esqueço nunca, João, uma ação envolvendo uma pensão por morte, né? E de lá para cá, então, eu me apaixonei pelo direito previdenciário, as temáticas que envolvem o direito previdenciário e continuo dia após dia estudando sempre, porque é uma área que muda muito e nós vamos falar de possíveis alterações, inclusive hoje. Uma área que muda muito, exige o nosso estudo constante, mas é uma área que, como eu disse, tem um lugar guardado no meu coração. Bom, doutor Luiz Gustavo, e falando o que seria o benefício assistencial? Bem, João, no Brasil nós temos o sistema de Seguridade Social, que envolve previdência e assistência social. Previdência são os benefícios previdenciários, aqueles pelos quais os segurados pagam a contribuição previdenciária e, em algum momento da sua vida, terão, em troca disso, um benefício previdenciário, aposentadoria, auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade permanente, enfim, todos esses benefícios que exigem que o segurado tenha, em algum momento da sua vida, efetuado o pagamento de contribuições previdenciárias. Porém, há pessoas que não pagam, nunca pagaram, ou se pagaram contribuições previdenciárias, já estão há muito tempo sem pagá-las, motivo pelo qual perderam a proteção previdenciária. E aí nós chegamos à seguinte situação: bem, e essas pessoas, elas estão totalmente desprotegidas? Aí entra a assistência social. Realmente tem esse número de pessoas que não tem essa cobertura previdenciária. É um número realmente muito grande? João, é um número muito significativo. O que acontece muitas vezes? Principalmente agora em que nós vivemos, popularmente se chama, né, da uberização da economia, né? Nós temos muitas pessoas, supostamente, né, empresários, que têm lá seu próprio negócio, enfim, e que, dadas todas as dificuldades que nós conhecemos, essas pessoas, elas pensam em tudo, menos no pagamento da contribuição previdenciária. E quem não paga, quem não contribui para o INSS, em tese, não tem proteção. E aí essas pessoas, João, chegam muitas vezes a uma situação de saúde complicadíssima e não tem proteção previdenciária. Essas pessoas chegam a uma idade avançada e não tem benefício. Por quê? Porque nunca pagaram. Um exemplo, João. Quando eu falo em aposentadoria por idade urbana, ela é devida ao homem que tem 65 anos e à mulher que tem 62. Eu pergunto ao senhor, à senhora que estão em casa, quantas pessoas o senhor, a senhora conhecem que têm esta idade, mas que não têm 15 anos de contribuição previdenciária?
para que tenha uma aposentadoria, a pessoa, o homem tem que ter 65, a mulher 62, mas precisa ter 15 anos de contribuição previdenciária. Se não tivesse essa quantidade de contribuições, não tem direito à aposentadoria. E nós temos um contingente muito grande de pessoas, João, que não estão cobertos pela Previdência Social. Acho que a pessoa não... tudo bem, ela tem uma renda já um pouco mais limitada. E ainda não consegue enxergar um benefício, não consegue ver aquele benefício daquele momento, né? E acabam dando outras prioridades. Né? Sem dúvida, e aqui, obviamente, não vai uma crítica, né? Nós temos sérios problemas no sistema de previdência. Por isso que o sistema de previdência, ele precisa de tempos em tempos sofrer ajustes. Agora, o que não contribui para o nosso sistema previdenciário, e aí eu me lembro da última reforma da Previdência em 2019, é que nós tínhamos propagandas oficiais do governo, naquele momento, jogando contra o nosso sistema de previdência. Pessoal, previdência social vale muito a pena. Vale muito a pena pagar INSS. Querem ver? Qual é a aplicação que pode dar um retorno de um salário mínimo depois que o cidadão paga 15 anos de contribuição previdenciária, que pode ser 5% do salário mínimo? Não há nada parecido. Agora, nós temos que contar para a população, e é isso que a gente veio fazer aqui no Consumidor em Pauta. A gente vem explicar para o senhor, para a senhora, que vale a pena pagar previdência pública, vale a pena contribuir para o INSS, justamente para ter essa proteção no momento de maior fragilidade, no momento com problema de saúde, no momento de uma idade avançada. E justamente as pessoas que não fazem isso, que não se preocupam com essa proteção, se num determinado momento da vida estiver com uma situação de saúde difícil ou numa idade avançada, aí entra o benefício assistencial, o LOAS, que é sobre o que nós vamos falar no programa de hoje. Faz tempo que mudou o nome de LOAS para BPC? Na verdade, é assim, LOAS é o nome da lei, Lei Orgânica da Seguridade Social. E na Lei Orgânica da Seguridade Social, nós temos a previsão, a partir do artigo 20, de o benefício de prestação continuada. Mas é a mesma coisa, são sinônimos, né? E, João, que benefício é esse? Nos moldes da lei atualmente vigente, o benefício de prestação continuada, ou LOAS, ele é um benefício que ele é devido. Qual é o público-alvo, primeiro? Pessoas com mais de 65 anos de idade. Tanto homem quanto mulher precisam ter 65 anos ou mais para ter direito ao benefício assistencial. Ou pessoas com alguma deficiência de longa duração. Vamos explicar cada um dos requisitos. Quando eu falo da idade, não é qualquer idoso, porque idoso no Brasil é quem tem 60 anos ou mais. Porém, não basta ter 60 anos, a lei exige 65 anos. E a deficiência, tanto para homem quanto para mulher, 65 anos. E a deficiência, tem que ser alguma deficiência de longa duração, e esse longa duração é por mais de 2 anos, que perdure por mais de 2 anos, e que essa deficiência, ela traga para o beneficiário uma dificuldade para que ele concorra em situações de igualdade com os demais cidadãos no mercado de trabalho. Então, qualquer deficiência com um impedimento de longa duração. Mas não basta isso, não basta isso. Nós precisamos também que a pessoa esteja inserida numa família de baixa renda. Outro requisito, portanto, é, nos termos da lei, a miserabilidade. E como é que a gente classifica essa baixa renda, né? Porque, às vezes, conforme cada percepção, todo mundo acha que tem uma renda baixa. Né? Exato, perfeita a tua colocação. Baixa renda é um conceito muito vago, né? Poderia dizer, eu acho que eu sou de baixa renda.
né? O João, acho muito difícil o João, mas ele poderia dizer, né? Eu acho que eu sou de baixa renda também. Não, mas a lei traz os requisitos. Não basta ter baixa renda, a lei exige uma condição de miserabilidade. E nos termos da lei, condição de miserabilidade estará presente quando a renda per capita, ou seja, a renda por pessoa do grupo familiar não ultrapassar 1/4 do salário mínimo, por volta de R$ 350. Então, veja bem, João, se nós tivermos um grupo familiar, pai, mãe e filho, e esse grupo familiar receber um salário mínimo, em tese, já está fora. Por quê? Porque se eu pegar um salário mínimo e dividir por 3 pessoas, isso dará uma renda superior a R$ 350. Então, esse grupo familiar não é considerado baixa renda. Veja bem, um salário mínimo para 3 pessoas. Isso, mas aí é que está. Esse benefício de prestação continuada, João, ele não é um benefício devido a qualquer pessoa que não pagou INSS durante a vida, não. Ele é um benefício assistencial. Ele tem um público-alvo muito limitado. O requisito da miserabilidade, ele limita muito. Então, pensa bem o senhor. Eu conheço uma pessoa com mais de 65 anos, que nunca pagou INSS, é uma pessoa pobre, desassistida, mas essa pessoa, ela mora com a esposa e mora com um filho. Se o filho recebe um salário mínimo, já não tem direito, ou seja, é um campo muito limitado da atuação. É um campo muito limitado, mesmo assim, o número de pessoas que se enquadram é muito grande. Sim, sim, João. E esse é um problema que nós estamos enfrentando. Por quê? Quanto mais pobre for a população, quanto menos assistida for a população, maior o contingente de pessoas que vão se enquadrar naquele conceito de miserabilidade. E aí, mais pessoas vão precisar da atuação do governo, mais pessoas vão precisar do assistencialismo. Doutor Luiz Gustavo, ótimos esclarecimentos aqui e tem novidades após o intervalo. A gente vai ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já já voltamos. Bom, retornando, falei que era bem rapidinho, então já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços, muitos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores. O programa, ele abrange várias áreas do direito, como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. Tudo isso aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. E hoje que estamos falando sobre direito previdenciário, um programa temático que estamos falando sobre o benefício assistencial, e quem está conosco aqui hoje é o Dr. Luiz Gustavo, grande especialista no tema, está abordando esse importante assunto que gera muitas dúvidas nas pessoas. Dr. Gustavo, continuando então sobre o benefício assistencial, você está falando sobre a renda, né, que realmente a renda é muito restrita, né? Exato. Aquilo que a gente estava falando. O benefício assistencial ele é um benefício devido a quem não é protegido pela Previdência Social. A pessoas de baixa renda, com mais de 65 anos ou pessoas com alguma deficiência. E nós estávamos falando da renda. Então, dizia eu que a renda máxima que a família pode ter, o grupo familiar, é de 1/4 do salário mínimo. Ou seja, é um benefício muito restrito. Bom, e aí o que entra na renda? Os ganhos do grupo familiar. Agora, a lei prevê o seguinte: se nós estivermos num grupo familiar que tem 2 idosos, por exemplo, 2 pessoas com mais de 65 anos, o benefício assistencial ou uma aposentadoria qualquer
de valor mínimo, de até um salário mínimo, não entra no cálculo da renda. Isso faz com que mais pessoas tenham direito. Um exemplo, nós estamos diante de um grupo familiar, vamos pensar, composto por um homem, uma mulher e um filho. Vamos imaginar que essa mulher tem mais de 65 anos e recebe um salário mínimo. Vamos imaginar que o homem tem mais de 65 anos e recebe um benefício assistencial. Agora vamos imaginar que esse filho, que compõe o grupo familiar, tem alguma deficiência. Se nós pegarmos a renda do grupo familiar, em princípio esse grupo familiar não está dentre aqueles que têm direito, porque a renda é de 2 salários mínimos, enfim. Porém, a lei expressamente prevê que o benefício de valor mínimo recebido por quem já tem mais de 65 anos não entra no cálculo. Então, no meu exemplo, esses 2 benefícios que a família recebe não vão entrar no cálculo. E aí o filho, com a deficiência, teria direito. E isso faz com que o benefício assistencial possa ser estendido a mais pessoas. A mais pessoas. Porém, João, o benefício assistencial começou a pesar muito nas contas públicas. Vejam, esse benefício vem para ser outorgado, para ser deferido a um grupo muito pequeno de pessoas que realmente necessitam receber um benefício assistencial. E são pessoas que, na sua grande maioria, não tiveram contribuições para a Previdência. Que não tiveram contribuições para a Previdência. Porque se tivessem feito contribuições para a Previdência, estariam recebendo um benefício previdenciário. Bom, como nós não podemos corrigir o passado, e como nós não podemos, nós Estado, né, não podemos deixar as pessoas desassistidas, cria-se a possibilidade do benefício assistencial. Mas para um campo muito restrito. Só que aí é aquilo que tu falaste. Há muitas pessoas que podem receber benefício assistencial. Inclusive, há muitas pessoas que não recebem, que poderiam e que deveriam estar recebendo. E aí, o valor do benefício assistencial começa a pesar aonde? Nas contas públicas. E no momento a gente está com as contas públicas com déficit, aí, né? E tem uma PL para surgir, né? Que está para ter uma mudança importante. Exatamente. Como o benefício assistencial começa a pesar muito nas contas públicas, veio no final do ano passado, veio um projeto de lei de um deputado, inclusive da base do governo, querendo introduzir alterações nos requisitos para o benefício assistencial. E são vários, a gente não conseguiria explicar cada um deles, mas os principais. Primeiro, João, passa a alterar aquele dispositivo da lei, ele revoga o dispositivo da lei que permite a exclusão de um outro benefício de valor mínimo recebido no grupo familiar. Ou seja, se eu estiver diante de 2 pessoas com mais de 65 anos, em que, em princípio, as 2 teriam direito ao benefício assistencial, agora não terão mais direito de receber os 2. Por quê? O benefício assistencial recebido por um idoso vai entrar no cálculo da renda per capita, aí eu terei um benefício assistencial dividido por 2 pessoas, ultrapassa 1/4 e não vai mais ser possível. Então, vejam, se eu tiver uma residência composta por 2 idosos, em que os 2 recebiam benefício assistencial, o que é possível, de acordo com a lei vigente, a partir da aprovação, se for aprovado este PL, apenas um benefício vai ser mantido, o outro será cortado. Ah, mas pode cortar? Pode. E por que pode? Porque o benefício assistencial ele é um benefício que ele deve ser revisto de 2 em 2 anos. Então, mesmo que o cidadão esteja recebendo, se for aprovado o PL esse, o grupo familiar terá o corte do benefício assistencial. Outra alteração importantíssima, João. Eu falava anteriormente que o conceito de deficiência para fins de benefício assistencial é aquele impedimento de longa duração que pode dificultar a inserção de alguém no mercado de trabalho. Ou seja, a pessoa tem uma deficiência, essa deficiência ela vai a tal ponto que ela impede que essa pessoa que a tem consiga competir em situação de igualdade no mercado de trabalho com outras pessoas.
Esse é o conceito de deficiência. Então, seja, pequenas deficiências já se enquadrariam no LOAS. Sim, desde que essas pequenas deficiências, por exemplo, uma pessoa que tem alguma dificuldade para caminhar, né? Ou, por exemplo, ela está numa cadeira de rodas. Ela tem uma deficiência, não tem? Tem, óbvio. Essa deficiência impede que essa pessoa consiga competir no mercado em situação de igualdade? Não há dúvida que sim. Não há dúvida que sim. Com a alteração proposta, isso não será mais suficiente para ensejar o direito ao benefício assistencial. A partir dessa alteração proposta, só pessoas inválidas e mais que necessitem do acompanhamento de um terceiro é que farão jus ao benefício assistencial. Bom, somente essas duas alterações vai diminuir mais da metade. Não há dúvida. Mais da metade. Vejam bem, isso que o João falou, e ele está corretíssimo. Se essa alteração vingar, mais da metade dos benefícios assistenciais atualmente pagos serão cessados. E eu vou além. Os benefícios concedidos por decisão judicial poderão ser revistos também. E por quê? Porque a lei, e eu disse isso agora há pouco, a lei determina que os benefícios assistenciais sejam revistos de 2 em 2 anos. Ok, se eu tenho um benefício assistencial que me foi concedido pelo Poder Judiciário, o INSS, que é quem mantém, apesar de ser um benefício assistencial, quem mantém, quem defere, enfim, quem controla é o INSS. O INSS vai chamar o cidadão, porque ele pode chamar de 2 em 2 anos, e ele vai dizer o seguinte: olha aqui, Luiz, o Poder Judiciário te concedeu um benefício assistencial, vamos revisar isso. Ah, mas agora a renda da tua família não se enquadra mais. Agora a tua deficiência não dá mais direito, então vai ter o benefício cancelado. Qual foi a última vez que teve uma alteração grande no BPC, no LOAS? Faz mais de 2 anos. A lei que institui é de 1993, salvo engano. De 93 para cá, todas as alterações foram para abranger mais pessoas. Ah, foi para aumentar. Nenhuma para restringir. As decisões judiciais também, elas acabam aumentando o campo de pessoas, porque a lei ela pode ser interpretada, né? Porque senão nós teríamos julgamentos feitos por computador. Então o juiz pode interpretar as questões de miserabilidade, por exemplo, o que pode ser excluído, o que não pode ser excluído no cálculo, enfim, quais as despesas, que nós não conseguimos nem abordar isso nesse programa. Aumentou. Então, tudo que houve desde 93 para cá foi para aumentar o campo de abrangência. Então, é o primeiro grande impacto em mais de 20 anos. Sim. E a redução vai ser significativa. Se esse PL for aprovado, que a gente não sabe ainda, né, o campo vai ser muito, muito, muito limitado. A maioria, eu diria que mais da maioria, João, das pessoas que hoje recebem benefício assistencial terão o seu benefício cortado. E eu não quero aqui, de modo nenhum, entrar numa questão política. Tem os que defendem, os que são contrários, os que defendem dizem o seguinte: mas vem cá, essas pessoas deviam ter pago o INSS, não pagaram, então... Agora, os que defendem a manutenção como está dizem o seguinte: ok, mas o Estado não pode virar as costas para essas pessoas que tanto necessitam. Bom, aí nós vamos ouvir argumentos para os dois lados. O que eu quero, e a minha função aqui, é trazer a informação para o senhor e para a senhora que estão em casa. Mas nós teremos sim, se for aprovado, João, esse PL, uma redução significativa, tanto que na modificação do benefício assistencial está o principal foco de redução dos gastos públicos. Sim. É ali, reduzindo o BPC, que o governo pensa em colocar as contas em dia. E há um outro problema também, João, que nós não podemos esquecer, que são as fraudes. O benefício assistencial, ele tem mas muitas fraudes. Vou citar uma. Existem pessoas, João,
que chegam a ponto de se separar do seu cônjuge para ter direito ao benefício assistencial. Quer ver? A dona Maria é casada com o seu João. O seu João é aposentado pelo INSS. A dona Maria é aposentada pelo INSS e ganha R$2.000 por mês. O seu João, ele não teria direito ao benefício assistencial. Ele tem 65 anos, mas não teria direito. Então, ele vai lá, se separa da dona Maria e chega no INSS e diz, agora eu sou solteiro, tenho mais de 65 anos e não tenho renda. Tenho direito, então tenho direito. Então, há muita fraude e tem que combater as fraudes. Agora, nós temos que cuidar muito com a dose dessas alterações. Mas, ao longo desse ano, nós vamos conversar muito mais sobre esse importante benefício. Doutor Luiz Gustavo, muito obrigado pelos seus ótimos esclarecimentos e alerta aqui para todo mundo, né? Como sempre, um programa muito informativo. Agradecendo a sua qualificada audiência e desejar um ótimo final de semana. Tchau, tchau.